Olá, estamos aqui recebendo no SEAD FNMG o deputado Reginaldo Lopes para dar uma palavrinha para todos nós. Então, deputado, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Nesse momento, então, a gente está com uma campanha aqui no SEAD nessa Semana da Consciência Negra. Então, para começar, gostaria que deixasse uma mensagem para toda a nossa equipe, para os alunos, tutores, para toda a equipe da região de abrangência do Instituto, para essa nossa Semana da Consciência Negra, para fechar. Então, uma palavra com relação a esse tema. Primeiro, eu quero dizer que esse ano de 2015 tive a oportunidade de presidir uma CPI sobre extermínio de jovens negros e pobres. Lamentavelmente, concluímos que o Brasil é um país racista, tem um racismo institucionalizado, que é a base, lamentavelmente, da violência contra os nossos jovens negros e pobres. Portanto, nós apresentamos para tramitar na Câmara dos Deputados uma PEC, uma emenda à Constituição, a PEC 126 de 2015, que propõe 2% do IPI, do Imposto sobre Produto Industrializado, para que possa ser investido na promoção da igualdade racial, na superação do racismo e na reparação de danos. O Brasil precisa encarar a sua história com a democracia racial. É fundamental para que a gente, de fato, possa se consolidar numa forte e grande nação. O racismo diminui todos nós. Portanto, nós temos que romper qualquer tipo de preconceito. Nós estamos comemorando 127 anos da abolição do trabalho escravo. Mas, como diz Joaquim Nabuco, ao acabar com o trabalho escravo, lamentavelmente, nós não destruímos a obra do trabalho escravo. O Brasil não fez uma reparação de danos em relação a tanto tempo de exploração. Pelo contrário, expulsou os negros para os morros, para as favelas, não garantiu aos negros nenhuma política do ponto de vista educacional, de moradia, de emprego, de direitos. E, ao contrário, o Brasil fez. Trouxe os imigrantes, nada contra, mas 2 anos, 3 anos depois, eles tiveram todos os seus direitos garantidos. Portanto, o Brasil precisa reparar danos em relação à nossa população negra. O Brasil precisa tirar da invisibilidade e jogar luz ao tema da violência. O Brasil fica no silêncio e a maioria da sociedade, da mídia, de toda a sociedade, em especial a sociedade que tem voz e vez, ela está no silêncio. E, lamentavelmente, eu fico perguntando, por que a sociedade brasileira está tão silenciada perante a tamanha violência que os jovens negros no Brasil sofrem? É como se tivesse, e a sociedade brasileira tivesse admitido a naturalização da morte de jovens negros e pobres no Brasil. Lamentavelmente, nós precisamos desnaturalizar, nós precisamos jogar luz e dar visibilidade. O Brasil é o país que mais mata no mundo. Com essa CPI, nós rompemos 2 mitos. O primeiro mito é que o Brasil não é racista. O Brasil é um país racista e esse racismo está institucionalizado em todas as instituições. Precisamos romper. O segundo mito que nós também rompemos com a CPI é o mito que o Brasil é um país hospitaleiro, fraterno, solidário. Lamentavelmente, o Brasil é um país violento. O Brasil é o país que mais matou, que mais mata do ponto de vista absoluto no mundo. Nós temos indicadores de país que está em guerra civil, acima de países que estão em guerra civil. Mais de um dígito para cada 100 mil jovens assassinados por ano, o país encontra em situação de guerra civil. O Brasil hoje, lamentavelmente, mata 70 jovens negros e pobres para cada 100 mil jovens negros e pobres. O aceitável no mundo é que essa taxa seja menos do que 1 dígito, ou seja, menor do que 10. Portanto, nós apresentamos outro projeto importante da CPI, que nessa semana nós instalamos a comissão especial e na semana que vem eu devo ser eleito presidente desta comissão, que é a Comissão do Plano Nacional de Redução de Homicídios de Jovens Negros e Pobres. Nós vamos fazer um pacto republicano e federativo, mais do que federativo, republicano, com todos os poderes, para que a gente possa, em 10 anos, reduzir para 1 dígito os homicídios no Brasil. Para isso, nós precisamos elucidar os crimes contra a vida, fazer com que a sociedade brasileira tenha uma justiça não mais
patrimonialista, mas uma justiça que prioriza crime contra a vida. A elucidação de crimes no Brasil é da casa de 3%. Nós temos que ter uma elucidação de crime de 80%. Temos que eliminar a letalidade policial, que é muito alta, mas também a vitimização de policiais é muito alta. O conceito sobre segurança pública no Brasil está errado. É conceito de confronto. O conceito de segurança pública tem que ser conceitos de polícia cidadã, de aproximação e comunitária, e não de confronto. Não que não trata o seu cidadão como inimigo interno, mas como um compatriota. Também temos que fazer políticas sociais em territórios que têm violência, ou territórios que têm predominância afro-brasileiro. Portanto, nós temos que trazer para o tema segurança pública, não mais do mesmo, mas um conjunto de políticas sociais. Nas comunidades e aonde tem um alto índice de violência, nós precisamos levar o Estado, levar a presença do esporte, da escola de tempo integral, a urbanização, a ciclovia. A presença da polícia deve ser a última presença do Estado nessas comunidades. A presença do Estado, através de políticas afirmativas, deve ser a primeira presença do Estado nessas comunidades, porque nessas comunidades moram trabalhadores, moram a nossa população que construiu e constrói esse enorme país que se chama Brasil. Portanto, nessa Semana da Consciência Negra, eu quero dizer, estamos no Congresso lutando para fazer a grande encontro do Brasil com a sua democracia racial, porque o Brasil sairá cada vez mais forte se a gente romper de vez o racismo no país. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Nessa Semana da Consciência Negra, o SEAD, o Centro de Educação à Distância do Instituto Federal do Norte de Minas, está realizando essa ação de conscientização por meio das redes sociais, do portal. A gente agradece a sua contribuição. E também uma ação em termos de ação concreta, de estar presente nas comunidades quilombolas, estar presente levando as ações do Pronatec, da Rede ETEC Brasil. E convidamos o deputado para estar presente, estar conosco em mais uma das inaugurações, então a gente vai manter contato para esse evento. E gostaria de mudar, falar uma temática mais ampla em relação à interiorização da educação, à rede federal, a essa ação no interior, nos municípios, e no plano nacional, as ações de educação, no Congresso Nacional, as discussões sobre o ensino médio. Então, uma palavra mais ampla com relação à educação, cenário nacional. Olha, nós estamos vivendo um momento na política que, na minha opinião, exige de todos nós muita determinação, muito compromisso, que é fazer mais e melhor com menos. Chegou a hora da gente somar as novas tecnologias ao processo educacional. Nós estamos aqui utilizando uma nova tecnologia, que é a tecnologia da educação à distância. Nós estamos lutando no Congresso, em dezembro, o Conselho Nacional de Educação deve fazer o marco regulatório da educação à distância. Fiz na Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação, um seminário sobre o marco regulatório. Nós precisamos romper preconceitos, romper fronteiras. A única forma de levar a educação técnica profissionalizante e a educação superior, inclusive também a educação básica. Nós temos 220 mil escolas no Brasil. Permitir a presença dessa tecnologia em todos 5.600 e poucos municípios é se a gente promover uma grande convergência entre a modalidade da educação à distância com a modalidade da educação presencial. Por exemplo, nós temos vários campi do Instituto Federal do Norte de Minas e temos aqui a maior e mais ousada experiência de ETEC Brasil, de escola à distância, feito pelo Instituto Norte de Minas, que eu sou fã. Nesse sentido, por que nós não podemos combinar? Mesmo aquele aluno que está presencial, ele não pode fazer parte da sua carga horária lá no seu município, que tem um polo da educação aberta, da educação à distância, e vice-versa. Nós vamos fazer uma convergência. A educação à distância tem que virar uma modalidade e as instituições, com a sua autonomia universitária, seja os institutos federais e as universidades, deveria definir no seu plano de desenvolvimento institucional, no seu PDI, e o aluno olhar para esse PDI, para essa proposta pedagógica, e definir qual que é o seu caminho, qual é o seu itinerário formativo. E a partir daí, ele poder escolher quais ações ele quer fazer presencialmente e quais aquelas ações que ele vai fazer da modalidade à distância. Esta convergência eu chamo de educação com nível de presencialidade diferente. Os cursos podem ter ações presenciais e ações à distância. Não necessariamente serem chamados de educação à distância. É uma educação flexível. Nesse sentido, é a única possibilidade do Brasil consolidar a nossa nação como uma forte nação através da educação. Só a educação transforma a nossa realidade social. As políticas sociais, transferência de renda,
são extremamente importantes. Eliminou a miséria absoluta, mas as desigualdades sociais, elas serão eliminadas quando o processo educacional ofertar a todos os brasileiros as mesmas oportunidades. Então, nesse sentido, nós estamos lutando para ampliar a rede presencial, para mudar esse conceito da educação à distância. Eu fui relator do novo FIES. O FIES já permitiu 2,3 milhões de contratos de estudantes, né? E agora nós fizemos alguns ajustes no FIES, ajustes necessários, exigir nota mínima, né? Não pode zerar uma redação, 450, que é a nota para passar, para certificar o ensino médio através do Enem, renda per capita de 1,5 salário, porque nós temos que atender a todos os que mais precisam, né? 20 salários era uma renda muito alta, atendia os mais ricos e deixava os mais pobres fora do programa do FIES. Precisamos também garantir qualidade. Vamos financiar, o dinheiro é público, financiar as melhores instituições. A instituição tem que ter nota 4 e 5, ou nas regiões mais distantes, nota 3, mas priorizar as melhores universidades. Também estamos discutindo agora a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio é fundamental. Nós temos uma grande evasão nas universidades federais, temos uma grande evasão nas escolas particulares também. Tem uma grande retenção do aluno nas faculdades federais, retenção de 60%, 70%. Então nós precisamos do ensino médio melhor, que prepara melhor os jovens. E ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer que hoje, de cada 10 jovens que concluem o ensino médio, apenas 15% chegam às universidades. Daqui 10 anos, se tudo der certo, no Plano Nacional da Educação, nós vamos chegar à meta de 33%. Mesmo assim, 70% dos jovens não vão chegar às universidades. Olha o que eu estou dizendo da taxa líquida, de jovem de 18 a 24 anos. Portanto, nós temos que ter um ensino médio diversificado. O jovem tem que olhar para o ensino médio e perceber que o ensino médio tem uma importância, tem um papel na sua vida. E não considerar aquele ensino médio perda de tempo. Portanto, o jovem, quando for fazer ensino médio, ele tem direito, a partir da sua trajetória, de decidir o seu futuro. Ele deve escolher, ele deve ter um maior protagonismo. Eu sei que ele é muito jovem para decidir, mas ele pode escolher, desde que a gente preserve a formação geral comum a todos os brasileiros, do norte a sul, do leste a oeste. Por isso que o governo está implantando a Base Nacional Comum. Se todos os jovens, em todas as áreas do conhecimento, seja curso técnico profissionalizante ou não, ele vai ter que cumprir a Base Nacional Comum. E a Base Nacional Comum é a base que o Enem vai avaliar para que ele possa concluir o ensino médio e chegar até a universidade. O restante da sua carga horária, ele deve ter autonomia. Se ele quer estudar mais matemática, por que ele é obrigado a estudar mais português? Se ele quer estudar mais ciência da natureza, por que ele tem que estudar ciências humanas? Portanto, ele já estudou a Base Comum Nacional. Então, nós estamos diversificando o ensino médio. E está preservado a formação integral integrada dos institutos. Aquela rede e o sistema educacional que conseguir garantir uma formação de 7 horas, melhor. Mas aquela rede e aqueles estados que não tem condição de ofertar uma escola de tempo integral ou integrada, só de 4 horas, que a gente permite que 1/3 dessa carga horária, o jovem pode decidir se ele quer estudar mais uma das ciências, uma das áreas do conhecimento, ou se ele quer fazer um curso técnico profissionalizante. É isso que nós estamos buscando. A reforma do ensino médio quer ofertar aos jovens um ensino pelas áreas do conhecimento, as 4 grandes áreas, a partir da Base Nacional Comum, e o restante ele vai diversificar. E se ele desejar fazer a formação técnico-profissionalizante, o Estado brasileiro tem que organizar uma rede através do Pronatec, através dos institutos federais, através da universidade. Nós precisamos aumentar o regime de colaboração. E, além do regime de colaboração entre os entes federados, nós temos que aumentar o regime de colaboração entre as instituições. Universidade, melhorar a relação com os institutos federais, os institutos com a rede estaduais de educação, e, nesse sentido, a gente fazer uma convergência a favor da boa formação do nosso jovem. O ensino médio atual está falido, fala de tudo, não ensina nada. 19 matérias obrigatórias, totalmente fragmentada, sem nenhuma conexão entre as áreas do conhecimento. E o Enem cobra o quê? O Enem cobra interpretação, o Enem cobra transversalidade. Nós não podemos continuar com esse currículo onde o jovem continua memorizando, priorizando decoreba, e as matérias todas fragmentadas e desconectadas. Então, nós queremos uma nova reforma do ensino médio, uma nova ensino médio, mais atraente, mais moderno, capaz de responder às perguntas dos jovens, conectado com o século XXI e com os desafios da economia brasileira.
construindo uma nova sociedade do conhecimento, baseada numa nova sociedade da tecnologia. Portanto, esse é o desafio do nosso projeto de lei 6.840/2013. É importante que as pessoas conheçam o texto. Nós já temos um novo texto, um substitutivo, e vamos ainda fazer outras mudanças, porque nós estamos construindo uma reforma participativa, democrática, com todos que militam a favor da educação de qualidade. Ok, deputado, é nessa perspectiva que a gente tem atuado aqui, tanto promovendo essas discussões sobre a reforma do ensino médio, quanto a discussão sobre a integração de tecnologias e modalidades na educação presencial à distância, essa formação de rede com os municípios, com o Estado, né? Então, temos buscado atuar nessa perspectiva no sentido de estar presente em cada um dos municípios dessa nossa área de atuação. Deputado, para finalizar, gostaria que fizesse o convite para o evento de Diamantina, com relação da apresentação do relatório da CPI, e falasse um pouco e estendesse o convite para toda a equipe. No dia 20, Dia da Consciência Negra no Brasil, né? Dia de celebração do aniversário do Zumbi do Palmares, vamos estar em Diamantino, fazendo uma reunião extraordinária entre a Universidade Federal dos Vales com o Instituto Federal Norte de Minas, fazendo esse arranjo interinstitucional a favor da educação do ensino médio, da educação superior. E à noite, nós vamos promover uma apresentação do relatório da CPI que estudou a violência contra jovens negros e pobres. Então, todos estão convidados. Importante, no final do relatório da CPI, nós apresentamos 8 emendas à Constituição que refaz uma nova arquitetura para o sistema de segurança pública no Brasil e apresentamos 16 projetos de leis. Portanto, é importante conhecer essas proposições legislativas, frutos de um debate coletivo da CPI, do qual eu tive a oportunidade de ser autor e presidente, e também conhecer o relatório final, que aponta que, lamentavelmente, há um racismo institucionalizado no Brasil. O Brasil é um país mais violento do mundo e que no Brasil há um genocídio em relação aos jovens negros e pobres. Genocídio, considerando de maneira simbólica a ausência do Estado nas políticas públicas para os negros, a falta de reparação de danos, nós chamamos de morte simbólica, que é tão igual perversa à morte física, e se soma essa ausência de política afirmativa aos jovens negros, à população negra, ao número de mortes de jovens negros e pobres. A violência no Brasil, quem são vítimas? 93% são homens e 80% são negros e jovens. Portanto, nós estamos dizendo que há um genocídio no Brasil. Nós não podemos conviver com essa realidade, né? Então, quero aqui convidar todos vocês para esse debate. Nós vamos estar falando um pouco mais detalhadamente sobre esse relatório em Diamantino, às 20 horas, no dia 20, Dia da Consciência Negra, para a gente debater uma atividade do nosso mandato como presidente da CPI, que estudou o extermínio dos jovens negros e pobres no Brasil, com o Instituto Federal Norte de Minas, com o nosso reitor José Ricardo, e com o nosso reitor da Universidade Federal dos Vales, do Jequitinhonha e Mucuri, da nossa querida universidade. Okay. Obrigado, deputado. Obrigado, eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo.